Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde. Não sei que hora que vocês vão estar vendo esse vídeo, porque de repente não é todo mundo que vai ter conexão, né, para ver durante o horário da aula, tá? Mas o vídeo vai ficar disponibilizado, né, como material de apoio para vocês, ok? Na semana passada, né, a gente estava começando a ver um pouquinho de layout, certo? Então, a gente viu o seguinte, né? Vamos só recapitular aqui umas coisas. Esse site aqui, galerinha, né? O CodePen, ele é útil, principalmente para quem às vezes está no celular e quer testar os comandos, ou, por exemplo, quem não tem aí o VS Code instalado em casa, tá? Só digitar aqui no Google CodePen e abrir o primeiro site, certo? Aí vocês vêm aqui, ó, Start Coding. Tudo bem? Então, o que que a gente viu na aula passada? Por exemplo, aqui eu crio uma div. Eu vou chamar ela de div1, ok? E aqui eu fecho a minha div, né? Num determinado momento ela é aberta, em outro determinado momento ela precisa ser fechada, tá? Aqui eu vou colocar aula do Brasa 1, né? Que corresponde aí à minha div1. Ele já carregou aqui embaixo, ó, certo? Aí eu vou colocar aqui, vou dar um Ctrl C, vou escrever aqui div2 na ID, vou colocar aula do Brasa 2, certo? Então a gente viu que essas divs a gente pode formatar elas usando o CSS. A primeira div eu identifiquei ela como div1. A segunda div eu identifiquei ela como div2. Portanto, aqui, ó, se eu quero trabalhar com a div1, eu coloco um hashtag div1, abre e fecha uma chavinha, ok? Essa é a parte do HTML, essa é a parte do CSS, tudo bem? Aqui eu vou fazer algumas pequenas formatações na minha div, tá? Vou colocar aqui um background vermelha, certo? Olha lá, ele já ficou vermelha, tudo bem? Color, vou colocar aqui white, né, de branco. Olha lá, ela já deixou branco aqui, ó, a div, certo? E aí, pessoal, eu vou dar um Ctrl C aqui e fazer a mesma coisa para minha div 2, tudo bem? Então, como que funciona essa parada aqui, ó? Eu dei uma identificação para as divs. Essa identificação ela é única. Significa que eu não poderia ter duas divs com a mesma ID. Tudo bem? Como essa div eu identifiquei ela como div1, aqui eu coloco um hashtag div1. Como essa daqui eu identifiquei como div2, eu coloco um hashtag div2. Ok? Agora a gente vai formatar os posicionamentos, que pelo menos para essa parte inicial de layout, ela é fundamental, tá? Então eu vou colocar aqui um possession absolute. Para que serve esse position absolute? Para a gente conseguir movimentar a div, tá? Do contrário, ela vai ficar sempre no mesmo lugar, ok? Aí a gente viu que a gente consegue mexer em algumas propriedades, ó. Por exemplo, se eu jogar aqui um top de 50 pixels, o que que vai acontecer com a div? Olha lá, ó. A div que estava aqui primeiro, ela jogou lá para baixo, tudo bem? Deixa eu só trocar aqui a cor da div 2, né, que está igual às cores. Colocar aqui um black, tudo bem? Olha lá, ó. Aula do Brasa div 2, né? Então, a div 1, ela foi parar lá embaixo. Por quê? Porque eu mexi no top dela. Tudo bem? Agora, aqui, ó, eu vou também mexer no top da minha div 2. Eu vou fazer ela parar ainda mais para baixo. Vou colocar 80px. E aí vocês vão observar aqui, ó. ah, Vamos lá. Div 2. Ah, tá. Esqueci do possession. Se não tiver o possession, pessoal, ela não vai sair do lugar, ok? Então, vamos lá. Position absolute. Olha lá, agora sim, ó. Aula do Brasa 1, aula do Brasa 2. Uma tem um top de 50 pixels, foi parar aqui, e a outra tem um top de 80.
um pouco maior, foi parar lá para baixo. Tudo bem? Aí a gente testou, né? Formatar aí diferentes tops, ó. Se eu coloco, por exemplo, 180 aqui na div 2, ela vai parar ainda mais lá para baixo, tá? Por sua vez, a gente viu também a left, né? Vamos lá, vou jogar aqui um left de 40px. Se o top ele muda o posicionamento na vertical, o left ele vai mudar o posicionamento na horizontal, ó. Então vocês notem que essa div ela passou um pouco mais para frente, tudo bem? A div, pessoal, ela é um container, tudo bem? Esse container ele pode ter texto, que nem aqui, ele pode ter imagens, ele pode ter links, certo? O que importa vocês entenderem o seguinte, ó. A div ela se movimenta e tudo que tiver dentro dela vai junto, ok? Então aqui, ó, se eu fazer a mesma coisa para de baixo, left de 40px, ela também vai se movimentar, olha só, um pouco mais para frente, tudo bem? Aí, partindo desse princípio, né, nós montamos, vamos ver aqui no HTML, né? Nós montamos aqui um layout inicial, certo? A primeira div eu identifiquei ela como cabeçalho. Por que cabeçalho? Por causa, né, que ela vai aparecer na parte de cima, tá? Outra coisa que o pessoal confunde, né? Quando eu fecho aqui a div, ó, ele abre já uma tag de fechando a div, né? Só jogar essa tag aqui para baixo, tudo bem? Por que que o Visual Code faz isso? Porque ele entende que a partir do momento que você abriu a div, né, você quer fechar ela em algum lugar. Então, ele já coloca esse fechamento para você, certo? Aí aqui dentro, nós formatamos usando a center, né? Vamos lá, vamos colocar aqui uma imagem, tag de imagem, né? Importante aí a gente lembrar da tag mg e w.jpg, fecho a div. Aqui a img eu não preciso colocar um barra img, né? O center aqui eu abri ele, fechei aqui, né? Para indicar que a imagem ela vai se posicionar no meio, tudo bem? Aqui eu vou escrever curso de CSS nível básico, que foi o que a gente trabalhou, né, na outra aula, tá? Agora, o que que eu tinha passado para vocês, né? Uma formatação dessa div de cabeçalho, tá? Então vamos lá. A gente vai vir aqui no arquivo folha e vai fazer a formatação, tá? Da div de cabeçalho, tá, gente? Então, vamos aí relembrar, né, o que que a gente tinha feito, tá? Como aqui eu identifiquei ela como cabeçalho, né, dei uma ID para ela de cabeçalho, aqui eu vou ter que usar um hashtag cabeçalho. Abre uma chavinha e fecha, certo? Aqui dentro eu vou colocar as propriedades CSS, né, dessa div. Tudo bem? Então aqui, ó, se eu tivesse chamado ela de abacaxi, eu teria que colocar aqui hashtag abacaxi. Tudo bem? Então vamos lá. Ó. A gente formatou a altura, colocou uma altura de 110 pixels. A gente formatou a largura, colocou uma largura de 900 pixels. Colocou uma borda, né, em volta da div. Aqui eu posso formatar o estilo da borda, ó, uma bordinha de 8 pixels no estilo Grove, né? Ele aplica aí uma estilização para a borda, né? Que é diferente da gente simplesmente colocar solid, ok? Vou colocar aqui um FF 0000, certo? Ponto e vírgula, né? Então, isso daqui ele pega o código da cor vermelha, ok? Vou colocar aqui uma cor de fundo. Cor de fundo, hashtag EB9BA. Pronto. E agora, né? O possession absolute, para a gente poder movimentar a div. Color, que é a cor da letra, né? Vamos colocar aqui um hashtag 00 6C
00. Bem, vai pegar esse verdinho aí. Font size, que é o tamanho da letra, né? Se tiver texto da div, ele vai formatar com 15 pts, tá? Pts aqui é uma unidade de medida, assim como pixels, tá, gente? E depois o alinhamento do texto, ó. Text align, center. Tudo bem? Então, o que que ele faz aqui, ó? Formata a altura e a largura da div, cria uma bordinha em volta dela, né? Para ficar ainda mais bonita. O background, ele aplica esse fundo. O position absolute, se caso eu quiser movimentar essa div. A cor da letra, o tamanho da letra e o alinhamento do texto. Tudo bem? Uma coisa também importante, pessoal, é deixar essa opção aqui, ó, ativada, né? O autosave ativado. Tudo que vocês fizerem, ele vai salvando de forma automática, tá? Vou colocar aqui para rodar para a gente ver, ó, como que tá saindo. Ele não formatou. Faltou uma coisinha, né, Braz? Uma coisinha bem simples. O HTML que está aqui, ele não sabe da existência do Folha CSS. A gente tem que dizer para ele que esse arquivo existe. Então, a gente faz dessa forma aqui, ó. Abaixo da tag title, a gente coloca link rel, style sheet, href, folha CSS. Opa! href, folha CSS e fecha. Tudo bem? Vamos lá. Vou colocar para rodar novamente. Olha lá, ó. Ele já formatou aqui, né? A minha primeira parte, né? Criou aqui uma bordinha, né? Desse jeitinho assim. Isso daqui é da estilização Grove, tá, pessoal? Que a gente pediu para ele criar, né? Ele cria uma bordinha assim, tá? Deixou a imagem e o texto, né? Com aquele verdinho no meio por causa do text align, tá? Então, só recapitulando aqui, né? Ó, colocar lado a lado com CSS. A gente criou uma divisória na página, certo? A altura é de 110, a largura é de 900, né? Por isso que ele ocupa aqui bastante espaço, ok? Criamos uma bordinha, tá? Formatamos a cor do fundo por meio do background, né? Background é fundo. Position absolute, color, que é a cor do texto, né? Vocês já viram aqui que aparece um verdinho. Tamanho da letra de 15, né? PTs. E o alinhamento do texto centralizado. Então, a gente matou aqui a primeira parte, tá? Vou voltar aqui no nosso layout, tudo bem? Que a gente vai continuar, tá? Aqui eu também mostrei, pessoal, como comentar o código HTML. Vocês podem colocar aqui, ó, abrir uma barrinha, um ponto de exclamação e 2 tracinhos, tá? Aqui eu vou pôr o meu comentário. Então, essa daqui vai ser a minha divisória do cabeçalho. Tudo bem? E aqui a minha divisória termina, né? Vai começar outra divisória, que é a do menu esquerdo, ó. Divisória do menu esquerdo. Então, o HTML ele não vai rodar esse código, tá, gente? Isso aqui é só um comentário explicando, ó. O cabeçalho ele começa aqui e termina aqui. Tudo bem? Agora a gente vai fazer a nossa divisória, né, do menu esquerdo, né, que a gente estava aí montando na outra aula, certo? Então vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, o seguinte, galerinha. O nosso menu esquerdo, ok? Vou criar aqui uma div, uma ID. Vou chamar de menu esquerdo. Abre, fecha, joga para baixo. Tudo bem? Aqui nós vimos uma parada, né, no HTML. Deixa eu abrir aqui aquele site, né, que a gente estava mexendo, que é o CodePen, só para a gente aí observar como que funciona, tá? Então aqui eu tenho a minha primeira div, ó. A div ela é um container, tá, pessoal? Então posso ter texto, tá? O que a gente viu na semana passada foi a tag UL, tudo bem?
A tag UL, para que ela serve, galerinha? Ela serve para a gente criar tópicos, tá? Então, se eu colocar aqui, ó, UL, LI, por exemplo, vou pôr o nome de alguns professores aqui, ó, Brasa, vou fechar o LI, certo? Vou colocar aqui Ctrl C, Ctrl V, vou colocar Carlos, e vou colocar Ney. Ctrl C, um Ctrl V, tudo bem? Então, o que que faz aqui a UL, ó? Vamos observar. Ele criou esses tópicos aqui, ó. Note que criou essas bolinhas, tudo bem? No caso, esse UL aqui, ele está criando uma lista de tópicos, tá? Então, como que funciona a tag UL? Ó, eu abro ela, fecho ela, e entre as tags LI, eu coloco os tópicos que devem aparecer. Ó. Então, Brasa, Carlos e o Ney, certo? Vamos lá. Seguinte, então, galerinha. Vamos voltar aqui no nosso código, ok? Vamos lá, então. A gente vai colocar aqui, abrir a tag UL, fechar ela, tudo bem? Ela cria uma lista de tópicos, tá? Com aquelas bolinhas. Então, a tag UL, ela funciona aliada com LI, tá? Aqui, pessoal, nós vamos criar uma classe, porque a gente vai formatar cada LI usando o CSS, ok? Abriu, fechou, certo? Aqui dentro, no lugar de texto, igual eu tinha feito no outro exemplo, eu vou colocar link, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, abrir a tag A, href, um link que não vai apontar para ninguém. Fechou o link, olha lá, ó. Então, olha como que o Visual Code, né, ele me ajuda, né? Eu abri aqui a tag link, ele fecha aqui. Eu abri o LI aqui, ó, ele está fechando o LI aqui, certo? Aqui eu vou colocar o que eu quero exibir, né? Se eu atualizar a página, pessoal, o que que vai acontecer? Ele não vai aparecer nada, né? Por quê? Porque eu não tenho um texto indicativo para esse link, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, link 01, tudo bem? Agora eu vou lá atualizar a página, né? Alguma coisa vai aparecer. Ah, não está aparecendo porque eu não apliquei a estilização ainda, né? Vamos lá. Vamos copiar aqui. Aqui um, Ctrl C. Foi 10 links, né, que eu pedi para colocar. Então, a gente dá um Ctrl C. Só muda aqui para link 2, ó. Vou dar um Ctrl V de novo. Link 3. Link 03. Certo? Vamos lá. Link 04. O link 05. Só dei um Ctrl C, copiei e colei, tá? O link 06. O link 07. Link 08. O link 09 e o 10. Tá certo? Ó. Beleza? E aqui foi fechado o L, né? Deixa eu subir aqui. Foi fechado o L. Já comentei com vocês que esses espacinhos eu não faço por frescura, né? É para indicar que todos esses elementos eles estão dentro desse UL, tudo bem? E aqui nós temos os nossos tópicos, né? Por que que aqui eu coloquei a tag link apontando para a hashtag? É só para criar o link, tá, pessoal? Esses links aí são links fictícios, tá? Então, eles não vão apontar para ninguém. Tudo bem? Então, essa daqui é a minha divisória do menu esquerdo.
Ela começa aqui e encerra lá embaixo, certo? Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar uma estilização CSS também para o menu esquerdo, tá? Como aqui eu chamei ela de menu esquerdo, posso até dar um Ctrl C aqui, um hashtag Ctrl V, menu esquerdo, abre e fecha uma chavinha, joga a chavinha para baixo, tá? E aqui nós vamos fazer os CSS, né, do menu esquerdo, tá? Então, todas as nossas divs, elas vão ter aí uma formatação CSS, tá? A altura do menu esquerdo, ela vai ser de 380, pouco menor, pouco maior, né, do que a primeira. A largura, ela vai ser de 100 px. O background, fundo, vamos formatar aqui. Vamos pegar aqui uma cor, 0894 43, certo? Vai pegar esse verdinho aí. O color, vamos lá. Se eu tiver texto, né, no caso da div, ele vai pegar esse tom de verde aqui, 00FF00. Bem? O Visual Code ele até já mostra qual que é a cor, tá? O tamanho da letra, né? Se tiver texto, ele vai formatar com 12 PTs, certo? O alinhamento do texto vai ficar à esquerda. Então, na primeira div, o texto ficou no meio. Por quê? Eu coloquei o Text Align Center. Aqui eu estou jogando o texto para a esquerda. Text Align Left. Tudo bem? Agora eu vou mexer no posicionamento. Ó. Position, Absolute. Vou formatar só o top da div para 130 px. Ou seja, para ela abaixar um pouco. Tudo bem? Vamos atualizar aqui para ver, ó. Apareceu já a minha div com os links lá dentro aí, ó. Tudo bem? Ah, Brasa, mas por que ficou desse jeito? Porque a gente ainda vai fazer, né, uma formatação CSS para os links. Tudo bem? Agora, vamos prosseguir para o nosso código, tá? O nosso código ele vai ter mais divs, ok, pessoal? Então, vamos lá, ó. Vamos colocar aqui, ó. Minimizar. Vou voltar aqui, certo? Aqui ele encerrou a div, tá? Vamos colocar um comentáriozinho aqui, ó. Agora, se eu fiz o menu esquerdo, eu vou fazer a da área principal do meu site, tá? Da minha página. Divisória principal. Abriu, fechou. Esqueci de pôr a chavinha aqui. Pronto, agora sim. Vamos lá. Então, eu vou criar aqui uma div cuja ID eu vou chamar de principal, certo? Vou fechar ela aqui. Essa div, ela vai ter um título. Eu vou colocar aqui um H1, tudo bem? O que é uma rede local? E o que ela pode fazer? Tudo bem? Esse daqui é o título, tá? Agora eu vou colocar aqui um parágrafo também dentro dela, certo? Tem uma frasezinha aqui que eu vou encurtar ela, né? Você precisar, quando você precisar ir além do computador em cima da sua mesa, vamos ver o que que ele fala aqui. Está na hora de instalar uma rede local. Vamos colocar aqui, está na hora de... Vamos usar um BR aqui para pular uma linha, tá? BR. Está na hora de instalar uma rede local. Pronto.
Maravilha. Então, eu já tenho essa div principal, né? Ela tem um H1 e 2 parágrafos, tá? Então, o que que nós vamos fazer aqui, ó? Nós vamos formatar esse H1, esse título, tudo bem? A sintaxe do CSS, pessoal, é sempre essa, ok? Vocês colocam o seletor, pode ser uma tag, pode ser uma ID, pode ser uma classe, certo? Abre uma chavinha, fecha a chavinha e coloca na frente as propriedades CSS, né, que você quer mexer. Tudo bem? Vamos lá. Vamos ver qual que é a formatação que ele aplicou para o H1, né? Para o H1 aí ficar com uma formatação diferente. Então, o H1, ele vai ter um tamanho de letra de 22 para ter um destaque. No caso aqui, ele não vai aplicar para um H1 específico. Ele aplica para todos os H1s da página, tá? Color. Vamos ver que cor que ele pegou aqui para o H1. FFF 00, ponto e vírgula. Vamos ver, acho que faltou aqui um F. Pronto, ele vai pegar esse amarelo aqui. E depois o text align, né? Eu quero que ele fica no meio. Vou colocar aqui center, tá? Então, o H1 ele vai ser formatado dessa forma. Tudo bem? Agora, eu vou formatar a minha div, né? Que eu chamei ela de principal. Tudo bem? Nós vamos fazer a formatação dessa divisória, tá? Como eu chamei ela pela ID de principal, eu vou colocar um hashtag principal. Sempre lembrando, né? Se eu tivesse chamado ela lá de abacaxi, eu teria que colocar aqui o hashtag abacaxi, tá? Então, vamos lá. Vou pegar aqui uma altura de 380 px, certo? Uma largura de 500 px. Background, uma cor de fundo, né, para ela, de hashtag 006 CBA, né, vai pegar esse azulzinho aqui. O tamanho da letra também vai ser um pouco maior, né, colocar 40 px. Isso aqui é tudo, na verdade, para a gente testar bem essas propriedades, tá, gente? O text align, olha lá, ó. Então, vocês viram que se eu colocar center, fica no meio. Se eu colocar left, ele fica à esquerda. Se eu colocar justificado, ele fica alinhado com as duas partes da div, tá? Color. Vou colocar o texto na cor branca, né? Hashtag FFFF. Na verdade, são 6 pares aqui de FF. Ok? O que mais? Ele fala aqui de uma margem interna, né? Que é o padding. Já vamos ver aqui o que é esse padding, tá, pessoal? De 2 pixels. Position absolute de novo. Para a gente poder movimentar ela. Aqui, pessoal, já acontece um negócio interessante, ó. A primeira div, né, que é a div do menu esquerdo, que é essa daqui, ela tem uma largura, ó. Vamos lá. O menu esquerdo, ele vai ter uma largura de 100 pixels. Tudo bem? Então, se eu quero movimentar ela um pouco mais para frente da primeira, eu posso jogar aqui, ó, no left, que faz o alinhamento horizontal, 110 pixels, né? Se eu colocar 100, vai ficar muito pertinho uma da outra, tá? Aí, eu vou colocar o top dela para ela ficar igual, né, ao menu esquerdo, ó, de também 130 pixels, tá? Para uma ficar na reta da outra. Tudo bem? Então, vai ficar assim, tá? Vou testar aqui para a gente observar, né? Vou atualizar a página aí, ó. Pronto. Apareceu mais uma divisória aí, ok? Uma divisória azul, né? Que a gente formatou ela desse jeito, ó. Tom azul. A altura e a largura de 380 por 500, tá? O tamanho da letra, ó. Note que aqui tem uma letra bem grande, né? De
40 pixels. Um alinhamento justificado, ó, de fato o texto ele se alinha, né, com as duas margens da div, tá? A cor do texto, né, praticamente aí branco, ok? Só o H1 que tá amarelo, porque a gente formatou ele antes com a cor amarela. O que é esse padding, galerinha? É a margem daqui, ó, tá? Então, ele vai formatar, né, com uma margem de 2 pixels, mais ou menos, aqui, nessa parte, nessa, em toda a minha divisória, tá? Um pequeno padding aí, que é a margem interna, tá? Position absolute, tá? Então, a primeira div, ela tem uma largura de 100, ó. Eu joguei o left dela de 110, para ele se posicionar um pouco mais para frente dela, tá? E o top de 130, tudo bem? Então, ela vai ficar desse jeitinho assim, tá? Agora, nós vamos continuar a formatação, tá? Porque tem mais ainda algumas coisas aí para a gente colocar no nosso layout, né? Já colocamos a principal. Agora tem a área direita. Tudo bem, pessoal? Um negocinho que vai aparecer ainda na frente da outra div, tá? Então, nós vamos fazer isso, ó. Depois que encerrou, o que vocês têm que entender é que toda essa parte aqui corresponde à minha div principal, né? Se eu quero abrir outra div, eu abro ela assim, tá? Antes eu posso colocar também um comentáriozinho, né? Div área direita. Tudo bem? Vamos lá. Vou pegar aqui a minha div, vou chamar ela de área direita. Certo? Abriu, fechou. Tudo bem? Essa div também é tranquila, né? Ó, ela vai ter um título H3, que vai ter uma formatação aí um pouco diferente do H1 que a gente viu. E aí eu vou colocar uma frase bonita aqui dentro, né? Quando alguém atingir a plenitude do plenitude, do amor, vírgula, neutralizará o ódio de milhões. Ó, frase do Gandhi essa daqui, né? Vou colocar uma aspas, tudo bem? Então, dentro dessa divisória, eu vou ter unicamente um título, né? H3, aqui eu vou colocar um H4, que é um outro título, e vou colocar o autor da frase, que é o Mahatma Gandhi. Certo? Aí eu vou fazer, né, a estilização CSS para o H3, para o H4 e também para minha div área direita, certo? Então vamos lá, ó. O H3 nós vamos formatar da seguinte forma. Aqui ele vai aplicar para todo o H3 da página, né? Font size, vou colocar de 20px, certo? Color, vou colocar na cor verde. O H1 a gente tinha colocado na cor amarela, tá? Text align, vou colocar justificado. Tudo bem? E nós temos também o H4, né? A gente pode até dar um Ctrl C aqui, trocar aqui por 4. Vamos ver a formatação do H4. 22px, um pouco maior. O tamanho da letra, a cor da letra vai ser vermelho. E aí nós temos o alinhamento da H4, que vai ser centralizado, né? Então, ele vai escrever aquela frase justificada e aí o nome do autor ele vai colocar com essas configurações aqui, tamanho da letra de 22, color vermelha e o text align no meio, tá? Agora, falta ainda a gente formatar a div, né? A divisória, que a gente chamou ela de
área direita, vamos lá. Vamos pegar as formatações dela aqui, tá? Vamos lá, então, hashtag área direita. Abriu, fechou, né? O position dela vai ser absolute, para a gente conseguir movimentar ela onde a gente quer. O top dela de 115. X. O left dela de 615. Vai jogar ela um pouco mais para frente, tá? A altura dela, height, de 380 px. A largura dela, 203 px. Background. Vamos ver aqui. Hashtag FFD6B. Né? Vai pegar esse tom aí de branco, ok? Tamanho da letra 10px. Text align. Se tiver algum textinho ali, ele vai justificar. Certo? Cor da letra também vai ser branco or white, né? Nem vou pegar aqui o código da cor. Padding, que é aquela margenzinha interna, né? Ele vai pegar de 2px, tudo bem? E aqui tem a parada das margens externas, né? Vamos lá. Margem top, que é a margem superior, vai jogar 20px. A margem height, que é a margem direita, ele vai jogar 1px. A margem de bottom, que é a margem inferior, de 1px. E também a margem left, né? Já tinha comentado com vocês em outra aula sobre margens, né? Margem seria tipo o que a gente vê numa folha de papel, né? Os alinhamentos na parte de cima, né? Para a gente não escrever totalmente na borda, né? Na parte de cima, tá? Então, além da gente aplicar, né, um posicionamento via top, via left, essa div ela também vai ter uma margem. Vamos testar aqui para a gente ver, olha, ó. Então, ela apareceu agora nesse cantinho aqui, ó, né? Ó, que legal. Agora, nós vamos fazer a divisória, né, do menu direito, né? Então, esse site ele vai ter o menu esquerdo e também o menu direito, tá? Vamos observar aqui, ó, o seguinte, né? O menu direito, pessoal, ele vai ser bem parecido com o esquerdo, tá? Vamos observar aqui, ó. Na verdade, eu posso até copiar, né, o código aqui do menu esquerdo, ó. Onde que o código do menu esquerdo começa? Ele começa aqui, nessa div, ó. Tem até o comentário aqui em cima para facilitar, ok? Vou selecionar toda essa parada aqui. Ele morre aqui, certo? Daqui para frente não é mais menu esquerdo. Dá um Ctrl C, um Ctrl V. Tudo bem? Aqui eu só vou trocar os links. Se lá foi até o 10, aqui vai ser o 11, o 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e o 20. Tudo bem? Só isso, né? Então, o menu direito, ele é uma cópia do menu esquerdo. Ó. Vou até trocar aqui o nome, né? Aqui vai ser uma ID menu direito. Tudo bem? ID diferentes. Certo? E aqui eu vou fazer o respectivo CSS, né? Dessa div. Tá? Vamos lá, então. Seguinte, galerinha. Vamos ver como que é o CSS do menu direito, tá? Vou colocar aqui um hashtag menu direito. Abre e fecha uma chavinha. Tudo bem? O possession
é absolute para a gente conseguir movimentar até da forma que a gente deseja. O top de 130, né? Como os colegas deles, div também é 130. O left, agora ele vai jogar 823, né? Para jogar lá no final, tá? Ele tá fazendo esses posicionamentos a olho, tá, pessoal? Mas existem aí técnicas melhores, tá? Vamos lá, height 380, que é a altura. Width, que é a largura, vou colocar de 100 px, certo? Background, vamos colocar aqui um background 08 9443, ok? Background verdinho, igual a outra, né? Igual o menu esquerdo. Color, ele põe aqui um tom de verde também, né? Código de um tom de verde. E faltou um F. Pronto. O que mais que a gente tem? O tamanho da letra, que é 10 px. E o text align, que vai ser de esquerda. Tudo bem? Agora a gente vai atualizar aqui para ver, né? É para carregar aqui um menuzinho, ó, igual o outro. E como que ele sabe o posicionamento? Aí, gente, o seguinte, a gente pega a largura dessas divs, né, e faz um negócio meio que a olho, né, para a gente conseguir aí posicionar. Tudo bem? Vamos lá, então. Agora o seguinte, olha só. Vamos fazer também a última div que sobrou, né, que é o rodapé, tá? Então, ó, a div do menu direito, ela termina aqui. Aqui embaixo vai começar o meu rodapé, tá? O rodapé, pessoal, ele vai ter aqui, ó, só um parágrafo, né? Vamos lá, vamos fazer aqui o nosso rodapé. Div ID, rodapé, abriu, fechou, tudo bem? Vou colocar aqui um parágrafo, certo? Curso especialmente desenvolvido para os alunos. Vou dar um BR aqui para pular uma linha. Da ETEC, doutor Adail Gomes da Silva, para a disciplina DIW1, Informática para Internet. Pronto, aí, ó. Então, essa divisória ela vai ser assim. Só que se a gente deixar só assim, ela não vai mostrar nada. Então, a gente precisa formatar o CSS. Como que eu chamei ela lá? De rodapé. Então, aqui eu vou colocar o hashtag rodapé. Abre e fecha também uma chave. Tudo bem? Vamos lá. Vamos colocar o CSS do rodapé, que é o que falta, né? Vamos lá. Rodapé, altura de 110 px. Oh, caramba. 110 px. Width, vamos colocar de 900 px, né? Vocês viram que o cabeçalho tem essa largura de 900, o rodapé também vai ter. Borda, nós vamos colocar ela no mesmo estilão do cabeçalho. Grove, ela vai ser na cor azul, 0000 FF, cor azul. Background, vamos jogar aqui uma cor 8, 0000 00. Tem um zero a mais aqui, pronto. Color, cor de fundo. Vamos pegar aqui 00FFFF, né? Cor vermelha, né? Tem um par a mais aqui também, tirar um. Não vai ser o vermelho, né? Vai misturar aí
O azul com o verde vai produzir aí essa cor. Vamos para o próximo, ó. Tamanho da letra. Font size de 15 pixels. Text align. Colocar centralizado. Position absolute. E aí o top, nós vamos jogar de 500. Bem lá para baixo, né? Então, vamos lá. Vamos atualizar aqui a página para ver, ó. Olha lá, ó. Carregou aí, né? O nosso layout, né? Praticamente completo aí com todas as divisórias, né? Com todos os conteúdos, tá? Agora a gente vai fazer uma formatação para os links, tá, gente? Que é o que vocês estão vendo aqui, ó. Então, eu tenho links no meu site, né? Eu quero formatar esses links, tudo bem? Então, vamos lá. Vamos já fazer a formatação, né, CSS, para esses links, galerinha. Vamos achar ela aqui. Então, primeiro passo. A gente criou ali uma tag UL, né? Ó, os links, eles estão contidos dentro de um container chamado UL. Nós vamos formatar esse UL via CSS, tá? Vou colocar aqui o UL, ele vai fazer isso para os dois CSS, tá? Vou colocar aqui uma largura de 90 px, certo? Vou colocar aqui uma propriedade que é a list style type. Dois pontinhos nome. Para que serve esse daqui, pessoal? Serve para sumir com esses pontinhos, tá? Eu quero que a lista de links permaneça, mas que esses pontinhos desapareçam. Por isso que eu coloquei ali list style type none, tá? Colocar uma margem. Aqui é para os links ficar bem alinhados à esquerda, tá, gente? A margem ela pode ser positiva e negativa, né? Ele vai passar bem para o cantinho esquerdo, tá? E a margem top vamos colocar aqui de 5px, né? A margem superior. Tudo bem? Então, nesse momento, a gente formatou a UL, olha lá, ó. Os links eles ficaram bem pertinho, bem no cantinho esquerdo, tá? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos formatar aqui a aparência dos links, tá? Lembra que a gente criou aqui uma classe para cada link, ó, né? Todos eles pertencem à mesma classe. Quando a gente formata usando o ID, a gente usa o hashtag, ok? Quando a gente formata usando classe, aí a gente usa ponto, pessoal. Ponto link. Tudo bem? Aqui eu quero formatar a minha aparência dos links. Tudo bem? Então, a largura de cada link vai ser de 90px. Que mais que a gente tem? Padding, que é aquela margenzinha interna, né? 2px. Que mais que a gente tem aqui? Vamos observar. Temos uma borda também para os links. Border. Borda de 1 pixels. Não vai ter nenhum estilo. Aí ele vai aplicar um azul. 00FF. Um azul. Bem, vamos colocar aqui uma margem para os links. A gente tinha colocado a margem para o L, né? Que era o container dos links. Agora uma margem para os links mesmo, tá? De 2 pixels. Cor de fundo. Vamos lá. Vamos colocar aqui, ó, um hashtag FEF2CD, né? Vai formatar com essa cor de fundo aí. E o tamanho da letra do link vai ser de 22 pixels, certo? Então, nesse momento, ó, se eu colocar para atualizar, ele vai ficar assim, né? Olha ali, ó. Formatou cada link, né? Colocou uma cor de fundo, ó. Tudo bem? Colocou uma largura aqui de 90 pixels, né?
Lembrando aqui que a div ela tem 100 pixels, tá? Então, colocou uma largura de 90, colocou uma bordinha em volta, né, azul, tá? Ah, deu uma margem de 2 pixels, né? Se margem aqui é tanto margem em cima como embaixo, ok? Como direito como esquerdo, bem pequenininho, tá? Um background, né? Ficou com esse laranjinha aqui igual essa div. E finalmente um tamanho da letra, né? Que ele deixou um pouco maior. Maravilha. Só que a gente pode fazer também o seguinte, pessoal. Olha só que legal, né? A gente pode fazer uma formatação quando o usuário passar o mouse por cima do link, tá? Como que a gente faz isso? Ó? Ponto link, dois pontinhos, hover. O CSS também permite a gente tratar estados das coisas, tá? Então, a classe associada ao link é essa daqui, ó. Link class, link. O que eu estou mandando ele fazer? Olha, o que significa esse hover? No momento que o usuário ele passar o mouse por cima de cada link, ele vai aplicar uma formatação, tá? Qual que vai ser essa formatação? Vamos lá. A gente vai pôr uma borda de 5 pixels sólida, yellow, amarelo. Vai mudar a cor, tá? Depois, a gente vai trocar também a cor de fundo para dessa maneira aqui, ó. Pegar esse código de cor, FF4347. Tudo bem? Então, ele vai pegar esse tom de vermelho, tá? Se eu atualizar aqui a página, ó, passar o mouse por cima, ele já dá um efeito mais interessante, né? Que a gente nota bastante em sites quando a gente passa o mouse por cima. Tudo bem? E ainda, né? Também tem a opção de quando o cara clicar, né? Que a gente pode fazer dessa forma aqui, pessoal. Olha só. Vou copiar esse código que é parecido, tudo bem? Vou colocar aqui, ó, um active. O que significa isso? Quando o usuário pressionar o link, o que vai acontecer? Ó, a borda ela vai continuar amarela, tudo bem? E vai mudar aqui o tom da cor, tá? Posso pegar também e dizer o seguinte, né? Vamos colocar o vermelho de novo. FF0000, tá? Então, isso daqui representa quando o usuário ele clica em cima, ó. Quando ele clica em cima, ele pega esse tom de vermelho e o tom de amarelo, tá? Só mudar aqui, ó, para blue, colocar blue aqui, ó, tá? Deixa eu atualizar a página. Passou o mouse, criou uma bordinha amarela em volta. Se eu pressionar, ó, olha como é que fica. Fica com uma borda azul. Então, tudo que eu colocar depois desse link ative, né, que é o estado do CSS quando o cara clica, ele vai aplicar. Tudo bem? Essas formatações aqui. Colocar uma borda e trocar o fundo. Tudo bem? Então, basicamente, está montado aí o nosso layout, tá, gente? Né? De uma forma aí bastante simples, de uma forma até rudimentar, né? Esse layout aqui, ele não é responsivo, porque a gente ajusta tudo via coordenadas de pixels, né? Mas já é um começo para vocês, certo? Só lembrando, né? Se vocês têm dúvidas aqui, ó, a largura, a altura da primeira div, vamos relembrar aqui, ó. A altura da primeira div. A primeira div, ela tem uma altura de 110 pixels, tá? Então, se eu quero jogar alguma div para baixo dessa, eu tenho que formatar lá o top delas, ó, igual eu fiz aqui. O top do menu esquerdo está 130, então ele já vai um pouco mais para baixo dela, tá? O top do menu direito também, né? Olha, ó, área direita, 115, tá? O top do menu direito está 130, ok? Então, é isso. Aí nós temos também aqui, ó, a div menu esquerdo. Olha só. A div menu esquerdo, ela tem uma largura. Vamos relembrar aqui, ó. A div menu esquerdo, ela vai ter uma largura de 100 pixels.
Então, se ela vai ter uma largura de 100 pixels, se eu quero jogar, por exemplo, essa div um pouco mais para frente dessa, eu vou jogar com um left um pouco maior do que 100 pixels, tá? Então, aqui, ó, a minha div principal, eu joguei ela com left de 110 pixels, né? Então, o que que acontece? Eu tenho 100 pixels aqui, aqui passa 10 pixels, aqui 110, né? Ele se posiciona um pouco mais para cá. Por isso que tem até esse espacinho em branco aqui que também dá para a gente ajustar, ok? Olha só, depois nós temos a div área direita, ó. Pode ver que o left dela já é um pouco maior, ok? De 615. Eu joguei ela ainda mais para cá, tudo bem? Então, é um layout, moçada, que a gente vai organizando aí a olho, né? Até ficar da forma como a gente deseja, tá? Olha só, se eu quisesse, por exemplo, né, preencher esse espaço em branco, eu poderia colocar na div principal, né, que é essa daí, um left de 105, por exemplo. A outra é 100, aqui vai ser 105, certo? Aí o que que ele faz, ó? Ele ajusta aqui, tá? Só que aqui ainda, né, apareceu uma área em branco por causa do width dela, tá? Vamos trocar a largura dela, né? Colocar um pouquinho maior, colocar 505, certo? Aí eu vou atualizar aqui, ó. A gente vai ver que ela já está cobrindo aquela parte, tá? Então, um negócio bem a olho mesmo, tá, pessoal? Bom, esse foi o layout, tá, gente? Se vocês tiver computador em casa e quiser tentar fazer, né? Vocês podem tentar fazer até por aquele site, né? O CodePen que também dá certo, tá? É isso, galerinha. Aquele abraço.